Boa tarde, boa tarde, boa tarde. Tudo bem com vocês? Muito bom, muito bom, muito bom estarmos juntos. Que assim seja sempre. Se correr o bicho pega, se ficar o bicho come, mas se juntar o bicho foge. Permaneçamos juntos. Perseveremos no bem. Muito bom. Nada melhor do que uma fraternidade de amigos para nos estimularmos, nos encorajarmos, nos incentivarmos ao bem. Que assim seja sempre. Muito legal. Temos feito estudos sobre o anjo da guarda, o espírito protetor, o anjo bom. A questão dos protetores em geral. Como compreender essa presença tão acalentadora, tão acolhedora para todos nós? Como é encorajador sabermos que Deus colocou ao nosso lado espíritos superiores a nós mesmos, que assim se dedicam a essa tarefa, às vezes inglória, de nos dirigir ao bem. Não estamos sós. O pensamento, a sensação de solidão é uma das mais arrasadoras para a alma humana. O Espiritismo veio matar a morte, preencher o vazio e vencer a solidão. Não existe ser só. Ninguém foi deixado sem apoio. Todos temos um guardião, um protetor ao nosso lado. Que essa certeza nos encoraje a conquistas muito maiores. Hoje estamos nas perguntas 515 e a 517 desse O Livro dos Espíritos. Nesse item do capítulo 9, reservado aos anjos de guarda, aos espíritos protetores, familiares ou simpáticos. Na pergunta 515, vamos lá? Kardec questiona os amigos espirituais da seguinte forma. Diz ele: o que pensar das pessoas que se ligam a certos espíritos, a certos indivíduos, para levá-los fatalmente à perdição ou para guiá-los no bom caminho? Que pensar dessas pessoas que possuem faculdades e que usam essas faculdades para orientar, para encaminhar os seres para o bem ou para o mal? A resposta diz assim: de fato, certas pessoas exercem sobre outras uma espécie de fascinação que parece irresistível. Quando isso acontece para o mal, são maus espíritos que se servem de outros igualmente maus para melhor subjugarem suas vítimas. Deus permite que isso aconteça para colocar os homens à prova. São tantas as vezes, não é mesmo, que chegamos à conclusão que uma adversidade, uma doença, um desemprego, foram respostas amargas
porém úteis. Porque com as dificuldades desenvolvemos tecnologias, ciências, pontos de vista, expandimos nossa visão a respeito dos problemas. A dificuldade é a mãe da invenção, é a mãe do aprendizado, é a mãe da autotransformação. Aceitemos os convites, os desafios da vida, vençamos esses desafios e cresçamos com eles. Pergunta 516. Nosso espírito protetor e nosso mau gênio poderiam encarnar para nos acompanhar na vida de uma maneira mais direta? Respondem os amigos dizendo assim: isso até pode acontecer, mas o que ocorre com mais frequência é eles encarregarem dessa missão outros espíritos encarnados que com eles possuem afinidade. Vejam só, espíritos que queiram nos influenciar para o mal ou para o bem, poderiam sair da posição de anjos de guarda para assumirem a posição de protetores encarnados? A resposta é: isso até pode acontecer, mas o que ocorre com mais frequência é eles encarregarem dessa missão outros espíritos encarnados que com eles possuem afinidade. Quase tudo que se faz no mundo espiritual é em equipe, em grupo, numa confraria, numa fraternidade, que se reúne, às vezes para vingar, às vezes para prejudicar, para boicotar uma pessoa ou um grupo de pessoas, mas outras vezes também como parte de um projeto maior, seja na área de tecnologia, como trazer o avião para a Terra, fomentar e conquistar a Lua, Vênus, Marte. As descobertas, especialmente as mais importantes, são fruto de um trabalho em grupo, de uma fraternidade, de um grupo de trabalho que inclui encarnados e desencarnados, espíritos de grande hierarquia e espíritos de menor hierarquia, cada um ajudando na medida das suas possibilidades. E assim é também com a proteção individual, proteção das pessoas, a proteção dos grupos. Vejam se isso não parece lógico, já que a lei da vida é a lei da fraternidade, a lei da vida é a lei do amor. Pergunta 517. Existem espíritos que se ligam a uma família inteira para protegê-la? A resposta é sim. Alguns espíritos se ligam a uma família inteira para protegê-la, principalmente se entre os membros dessa família existe muita afeição. Mas não acreditem em espíritos protetores do orgulho das raças. Se há espíritos que protegem países, e todos os países têm o seu espírito protetor, jamais essa proteção estará a serviço da xenofobia, que é o ódio aos estrangeiros, do orgulho nacional, que é base para tantas guerras. Os espíritos
elevados, protegem os países exatamente ao contrário, exatamente para que eles se tornem solidários, caridosos, fraternos e não exclusivos, agressivos. Não haveria lógica para isso, não é verdade? Na observação, na nossa edição aqui, lemos o seguinte: o Espírito São Luís nos adverte sobre a necessidade de abandonarmos o espírito de grupo, de seita e de partido, uma vez que todos os homens são irmãos. Assim, o verdadeiro cristão não pode ter orgulho por pertencer a essa ou aquela raça. Como nós vemos também no item do capítulo 13 do Evangelho segundo o Espiritismo, que tem por título Beneficência Exclusiva. Então, os espíritos protetores que acompanharem uma família, uma nação, um grupo de amigos, se ele é superior, e os espíritos protetores são superiores aos protegidos, só poderão ter como finalidade, só poderão ter como causa do seu trabalho a melhoria, o aperfeiçoamento, o desapego, jamais o orgulho, o egoísmo, o espírito de seita de corpo, o racismo. Nem pode ser diferente, não é verdade? Muito bom. É fundamental que nós compreendamos, então, que todos temos um espírito protetor, mas que aqueles que por uma razão ou por outra se colocarem a serviço de uma causa maior, todos esses serão protegidos, serão aconselhados, serão curados, serão ensinados cuidadosamente por um grupo de espíritos superiores. Por isso é tão importante que nós nos aliemos para servir a uma causa nobre. A prática do bem é a grande defesa do ser. A prática do bem é o grande convite a espíritos de luz nos assistirem, nos aconselharem, nos protegerem. Tenhamos isso sempre em mente. O mundo espiritual é a pátria da sintonia por excelência. De modo que possamos todos sempre buscar os espíritos protetores, nos aconselhar com eles, fazer perguntas a eles que sejam importantes e que nós não estejamos conseguindo fazer frente, não estejamos conseguindo obter a resposta. Todo aquele que naquele intervalo entre a vigília e o sono, quando estamos nos preparando para dormir, todo aquele que buscar essa sintonia, fizer uma pergunta clara e repetida durante 1 ou 2 semanas, certamente vai vivenciar o alívio, a calmaria e até mesmo a resposta consciente para a sua questão.
que nós tenhamos essa certeza, porque é ela que garantirá o nosso trabalho em equipe, a nossa dedicação ao outro, porque só então saberemos que nós receberemos a dedicação sempre que nós nos dedicarmos ao outro. Nós recebemos a orientação sempre que nós nos dispusemos a orientar o outro. Porque é dando que se recebe. É nos colocando a serviço que seremos servidos. Como é perfeita a lei de Deus, não é verdade? Graças a Deus, que assim seja. Semana que vem, amanhã, continuaremos tratando sobre a lei da afinidade, os espíritos protetores, para que possamos entender a forma de trabalho deles e nossa. Porque nós precisamos propiciar condições de sermos bem influenciados, e a grande ferramenta para propiciar as condições melhores de trabalho para os nossos espíritos protetores é exatamente a boa sintonia. Tenhamos uma sensibilidade prática para nos alertar sempre que a nossa sintonia baixar. E aí, usemos todo o nosso arsenal de pensamentos positivos, como arte, contatos com a natureza, prática do bem, orações, para realmente nos aprimorarmos, nos desenvolvermos, nos melhorarmos. Um grande abraço a todos vocês, que essa nossa parceria com os espíritos protetores nos garantam esperança, energia, lucidez e coragem para vencermos tudo o que a vida nos trouxer como exercícios profundos de vitória. Exercícios profundos de solidariedade, exercícios profundos de amor. Grande abraço, até amanhã. Paz e bem para todos vocês.